Conflitos existenciais, capítulo 13, Tabagismo. Causas do tabagismo. O cultivo dos hábitos saudáveis, considerados como virtudes morais, oferece o bem-estar gerador de harmonia pessoal e social. Eles contribuem decisivamente para o equilíbrio orgânico, emocional e psíquico, facultando uma existência realmente prazerosa. Esses hábitos proporcionadores de felicidade esculpem-se no cerne do ser, ajudam-no a conquistar o processo de autorrealização. Dentre os mais expressivos e edificantes em toda a sua grandeza, destaca-se a superação do egoísmo através da prática do bem com total desinteresse, definindo o biótipo espiritual triunfador. Sob outro aspecto, os hábitos viciosos atormentam, desenvolvendo ou ampliando conflitos que entorpecem o indivíduo, enfermando-o, desarticulando-lhe as resistências morais. Certamente há aqueles que se afeiçoam com facilidade aos bons costumes e vivenciam-nos com relativa facilidade, em razão de se haverem exercitado em existências anteriores, enquanto outros que tombam na dependência viciosa estão iniciando-se ainda na experiência da luta para adquirir imunização ao seu contágio. Os hábitos de qualquer procedência são resultados da dinâmica de manutenção do exercício, mediante a afinidade com que este ou aquele seja possuidor de benefícios ou de aflições. Quanto mais se repetirem as tentativas e ações, mais serão fixadas no comportamento, tornando-se uma denominada segunda natureza. Os vícios, pois, decorrem da acomodação mental e moral a situações penosas e equívocas que exigem esforço para salutar direcionamento, mas que a falsa sensação de prazer transforma-se em desar ou aflição, logo que fruída. Dentre os denominados vícios sociais, destaca-se o tabagismo, de consequências danosas para o organismo físico do dependente da nicotina e dos demais conservantes do fumo, bem como gerando o transtorno da emoção. De duas ordens são as causas do tabagismo. A primeira delas de natureza subjetiva, porque incita no emocional do indivíduo, apresentando-se sob variado elenco de manifestações, tais como a timidez e o medo, o complexo de inferioridade e a insegurança, a baixa estima pessoal e a ansiedade, que resultam de processos anteriores da evolução ou que ressumam dos conteúdos psíquicos, inconscientes, arcaicos e infantis do fumador. Nessa situação, é fácil a busca do bastão psicológico de sustentação, no caso, em tela, o tabaco, para mascar ou fumar, mais genericamente em forma de cigarro, charuto ou cachimbo, que é queimado tendo tragado a sua fumaça. Sob o ponto de vista psicanalítico, conforme Freud, durante o período de desenvolvimento oral na criança, toda vez que essa apresenta qualquer necessidade e chora, logo recebe a chupeta, a amamentação, o dedo na boca, as guloseimas, indo repetir-se esse fenômeno na idade juvenil e adulta, quando se busca o tabaco na sua forma social e elegante para restituir a tranquilidade, vencendo aparentemente a ansiedade. Aquela fase oral do desenvolvimento infantil grava-se no inconsciente aos seus aspectos positivos e negativos, representando a gratificação que os pais e os familiares oferecem ao bebê com o objetivo de deixá-lo feliz. Desse modo, na juventude, o cigarro especialmente torna-se o consolo ante as incertezas, os desafios e o apoio psicológico para os temores de enfrentamentos em relação à angústia e principalmente à solidão. Nesse período de incertezas da existência, o jovem experimenta muita ansiedade e sofre grave insegurança,
acreditando que, no fumo, irá encontrar os valores que lhe faltam no momento, assim tombando no vício. Indispensável dessa forma entender-se a oralidade a fim de resguardar-se da fuga para o tabagismo. A segunda é de natureza objetiva, social, externa, defluente da convivência com outros dependentes da nicotina, que fingem haver adquirido a independência dos pais, dos familiares, dos mestres, afirmando a personalidade, adentrando-se na sociedade dos adultos igualmente viciados. Receando ser discriminado no grupo em que se movimenta, por não proceder da maneira idêntica, relacionamentos, espelhos, em que os indivíduos refletem na conduta um dos outros. O jovem, ou mesmo o adulto, permite-se a iniciação, nem sempre muito agradável, logo parecendo capaz de afirmar-se perante os demais, já que não tem convicção das próprias possibilidades, tornando-se dependente do vício. As pressões sociais e emocionais, os incontáveis embates do crescimento como ser inteligente, quando produzem ansiedade e geram inquietação, empurram o incauto para o recurso do bastão psicológico de apoio, com a finalidade enganosa de tranquilizar e inspirar soluções. Também são sugeridas outras espécies de causas, como sejam a voluntária, pelo excesso de fumo ou de mastigação do tabaco, e a profissional, que atingem os trabalhadores desta indústria perversa. Dependentes das substâncias absorvidas pelo uso do tabaco, alguns desses tipos psicológicos frágeis creem que a ingestão do álcool, mesmo que em doses mínimas, propicia inspiração, qual ocorre no período da sesta, em favor da criatividade, e buscam esse estímulo morbífico. A criatividade, a inspiração, o êxtase legítimo decorrem da perfeita lucidez, num período de bem-estar e de integração com o cosmo, após o esforço da busca para o autoencontro, facultando ao subconsciente ou ao pré-consciente o auxílio necessário e eficaz. Nesse comportamento, atinge-se com relativa facilidade o estado alterado de consciência, em vez de mergulhar-se em estados de consciência alterada, pela ingestão de substâncias alucinógenas, portadora de danos imprevisíveis ao cérebro e aos respectivos departamentos emocional e psíquico do usuário. Assim, o êxtase deve ser alcançado mediante perfeita sintonia com as faixas sutis da vida, sem a intoxicação resultante de qualquer substância vegetal ou química. Quando ocorre a transcendência temporária na dicotomia sujeito-objeto, dá-se o êxtase sem qualquer conotação neurótica ou pejorativa ou ainda regressão a serviço do ego. Será sempre nesse estado de perfeita afinidade que sucede, facultando o abandono do ego e das suas injunções para a harmonia com o self, numa outra dimensão espaço-tempo. Os vícios, sejam de qual constituição se apresentem, tornam-se cadeias escravizadoras de consequências lamentáveis para os seus aficionados. Melhor, portanto, evitar-lhes a instalação do que a posterior luta pela sua superação. Ação e danos da dependência viciosa. Iniciada a experiência desastrosa, sempre que haja qualquer tipo de conflito, de ansiedade, de insegurança, o paciente busca o recurso do tabaco na vã ilusão de alcançar os resultados do bem-estar, da serenidade. À medida que o organismo intoxica-se, aumenta o índice da necessidade, passando à dependência coercitiva e perturbadora. Simultaneamente, aparecem os sinais que tipificam os danos causados ao organismo,
que podem vir a sós ou associados uns aos outros. O tabagismo é responsável, portanto, por diversas enfermidades, especialmente as do sistema nervoso central, como dos aparelhos cardiovascular, respiratório, digestivo e das glândulas endócrinas, com perturbações da fala, acidentes de estenocardia e dos vasos periféricos. Na sua fase aguda, surgem as náuseas, vômitos, desmaios, dores de cabeça, fraqueza nas pernas, cialorreia. Na ocorrência de insuficiência coronária e bronquite crônica, nas dispepsias gástricas e biliar, diabetes, o tabagismo piora os quadros, levando a desenlaces dolorosos e inevitáveis. O fumante pensa haver conseguido ganhos com o hábito danoso, como, por exemplo, fazer parte do círculo de dependentes, sentindo-se aceito e idêntico, especialmente na fase das conquistas amorosas, quando o outro, masculino ou feminino, é viciado. A ampla divulgação pela mídia de que o fumador é um indivíduo triunfante, conquistador, invejável e realizador de façanhas poderosas, contribui para que as personalidades conflitivas busquem o tabaco a fim de alcançarem realização semelhante. Infelizmente, a mídia não apresenta os seus modelos quando estão sendo devorados pelo câncer que resulta do hábito inveterado de absorver nicotina em altas doses. A ilusão proporcionada pelo tabagismo é paradoxal. Inicialmente, parece que acalma, que dá vitalidade. No entanto, quanto mais a vítima se deixa arrastar pelo uso doentio, mais neurótica, mais insegura e mais instável apresenta-se. O indivíduo fármaco-dependente atinge um nível de transtorno de tal monta que se sente incapaz de enfrentar qualquer tipo de atividade sem o apoio do cigarro, muitas vezes mesmo antes de qualquer refeição, a fim de iniciar o dia. Quando tenta evitar-lhe o uso e casualmente o anseio da ação não correspondente ao esperado, logo supõe que é a falta do cigarro que se faz responsável pelo que considera insucesso e recorre-lhe ao apoio, reabastecendo-se de ânimo e formando o círculo vicioso. Mesmo quando o dependente reconhece os danos que o vício vem lhe causando ao organismo, teme abandoná-lo, embora o deseje sem grande esforço, prosseguindo, porém, vitimado nas suas garras. O eminente psiquiatra Sigmund Freud, já referido, denomina este fenômeno como pulsão de morte, ou seja, a maneira mórbida como a pessoa deixa-se arrastar pelas condutas doentias e destrutivas. Fenômeno especial ocorre nessa como em qualquer outra dependência viciosa, que é a presença de espíritos igualmente enfermiços que se utilizam do paciente para a convivência obsessiva, dando prosseguimento aos hábitos infelizes em que se compraziam e ora sentem falta, em face da ausência da organização física. Assim, estabelecem-se ligações mórbidas, ensejando processos de vampirização, que se fazem mais complexos quando utilizam dos vapores etílicos, das emanações do tabaco, das drogas, para continuarem comprazendo-se. Essa ingerência mais agrava o estado do paciente físico, porque, mesmo usando a bengala psicológica, prossegue frustrado, em razão do desvio daquelas substâncias que lhe pareciam auxiliar
quando em tormento. À medida que a parasitose espiritual mais se aprofunda no comportamento do encarnado, este sente-se ainda mais enfraquecido, aturdido e infeliz, esvaziado de ideias de superior significação. Toda vez, quando pensa em abandonar o vício, tem a mente invadida por pavores e ameaças não verbalizadas, que mais o afligem e o atiram no vazio existencial. O existencialista francês Jean-Paul Sartre sugeriu que se desvestisse o tabaco de qualquer significado especial, reduzindo-o à questão de uma erva que arde e se consome, não merecendo por isso mesmo qualquer outra conotação. Dá-se, porém, o oposto, porque o viciado olha-o com enorme expectativa, a ponto de transformá-lo em sua tábua de salvação, guardando o último cigarro com verdadeira volúpia, quando escasseiam em suas mãos, a fim de que, no momento da angústia, que já formula inconscientemente, disponha do mecanismo de apoio e de liberação do mal-estar. O lamentável em todo esse processo é que, além dos males proporcionados pelo tabagismo à vítima, alcança pessoas que ao seu lado se encontram, porque as obriga a aspirar o fumo perverso que espalha, intoxicando-as também. Não poucas vezes, aqueles que se expõem às emanações do cigarro ficam impregnados de tal forma que se enfermam, apresentando sintomas típicos de usuários do produto destrutivo. A cultura do cigarro, do charuto e do cachimbo, em nossa sociedade dita civilizada, faz parte dos grandes mecanismos inconscientes de fuga da realidade para a fantasia, para o exibicionismo, para autorrealizações equivocadas. Dando-se conta dos prejuízos que já experimenta a expressiva massa de fumantes, muitos procuram fórmulas mágicas para libertar-se do vício e tentam os recursos de ocasião, que aparecem com certa periodicidade, sem que, de fato, desejem pagar o alto preço da abstinência do fumo. Assim, param por algum tempo, e à medida que vão sendo vítimas da síndrome dela decorrente, apresentam-se irritadiços, depressivos, impacientes, sofrendo interrupção no sono, confusão mental, insatisfação, retornando prazerosamente ao hábito consumista e extravagante. Assevera-se que determinado famoso escritor, crítico literário irlandês, afirmou com certa dose de ironia: deixar de fumar é fácil. Eu já o deixei inúmeras vezes. Qualquer hábito, para ser liberado do indivíduo que lhe aceita a injunção, deve ser substituído por outro de forma que não surja o vazio, a ausência de algo que pareça importante em face de se estar acostumado à sua presença. Terapia para o tabagismo. Da mesma forma como se instalou o vício, a sua libertação ocorre mediante um processo semelhante e de prolongado curso. Os danos causados quase sempre são irreversíveis, sendo alguns, ainda em início, possivelmente diminuídos com a ausência da nicotina. A denominada compensação do fumante, apresentar a carteira de cigarros, retirá-la de coberturas de luxo, a postura exibicionista, cria dificuldade quando ele se resolve por abandonar o hábito. Naturalmente, a falta do mentiroso prazer que está arraigado no seu comportamento gera-lhe algumas perturbações que se prolongarão enquanto dura a intoxicação.
Uma postura psicológica deve ser levada em conta inicialmente. A maneira como se vai libertar a fim de ser um ex-fumante e não alguém que deixou de fumar, uma forma de perda, desejando realmente alcançar o êxito, porquanto ele já sabe que deve parar, a fim de que realmente deseje parar. É necessário, desse modo, uma mudança de comportamento, na qual o paciente deve possuir uma clara percepção da sua ansiedade, aprendendo a superá-la, vencendo-a sem o uso do tabaco. Essa mudança propõe várias etapas nas quais o paciente vai se adaptando a cada uma delas no curso do seu processo de cura, evitando criar outros hábitos, como o uso de caramelos e pastilhas de substitutivos placebos. O desejo real deve ser mantido pelo pensamento radicado na lógica e no anelo de uma existência saudável, na qual os valores pessoais disponham-se a superar as dificuldades do estágio em que se encontra. A aplicação de tempo e de energia nessa mudança, que deverá ser durável, não lhe deve permitir recidivas experimentais, de que apenas uma só vez será bastante para acalmar-se quando em aflição, desse modo reiniciando o vício. Só então começam a surgir as vantagens, os resultados bons da decisão, quando a mente apresenta-se mais clara. O organismo, mesmo em fase de eliminação dos tóxicos, tem respostas melhores e mais rápidas. O sono faz-se mais tranquilo e o bem-estar instala-se pouco e pouco. O estímulo para ser um ex-fumante contribui para ganhos emocionais e não perdas, alcançando um novo patamar de vida, o estímulo de uma vitória sobre si mesmo, a alegria de haver conseguido o que muitos outros ainda não se resolveram por alcançar, facultando vantagens psicológicas compensadoras. Simultaneamente, a ajuda psicoterapêutica de um especialista, a fim de acompanhar o procedimento que irá restituir a saúde e a paz, torna-se fator essencial para o êxito que se deseja conseguir. Como corolário da decisão, o paciente deve buscar as fontes generosas da espiritualidade, por intermédio da oração e da concentração, a fim de receber os fluxos de energia renovadora para a manutenção da estabilidade dos propósitos abraçados. Mantendo a vigilância de que é um paciente em contínuo tratamento, cabe-lhe evitar qualquer possibilidade de cedência ao vício, não lhe aceitando os desafios subliminais que atingem a todos que se encontram nessa fase de transformação.